Oi gente, eu sou o Guto, professor de literatura, e hoje vamos dar fim à segunda geração do modernismo. Vamos falar sobre os dois autores que faltam na prosa regionalista para que podemos entrar, enfim, na poesia da segunda geração. Uma das autoras que veremos hoje é talvez um dos nomes mais importantes da segunda geração e da história da literatura brasileira. É a Raquel de Queiroz. A Raquel de Queiroz é muito conhecida por conta da sua obra que se chama O 15. O 15 é exatamente a obra que abre a segunda geração modernista, a geração regionalista no Brasil. A obra é escrita em 1930, ela que dá início ao pontapé inicial da geração regionalista aqui no Brasil, e é uma obra que trata da grande seca que teve no Nordeste em 1915. A obra tem dois planos principais, a da família de um sujeito chamado Chico Bento e um romance entre dois personagens chamado Vicente e Conceição. A obra se passa nessas duas famílias e todos os problemas nesses dois planos e todos os problemas que esses dois grupos sociais, esses dois grupos, tanto o casal quanto a família, enfrentam frente a toda essa destruição, toda essa questão da seca e como eles se colocam em relação a essa seca. É muito importante porque essa obra trabalha a relação do homem e mulher, trabalha a relação desse casal e principalmente desse feminino em relação ao Nordeste, a relevância desse feminino, como esse feminino se vê e se encontra em meio à sociedade patriarcal, que mal deixa ela se expressar, e mostra também a força dessa personagem feminina. Mostra que diferentemente do que outros autores pintavam, a questão da personagem feminina é extremamente forte, é muito bacana, e é muito importante a forma como a Raquel de Queiroz coloca essas discussões acerca do feminismo e do feminino em meio à sociedade patriarcal do Nordeste. Em contrapartida tem a família do Chico Bento, essa família que não tem o que comer, que precisa de ajuda. Eles vão mudar para Fortaleza, porque eles já não têm mais espaço no interior, no sertão do Nordeste, no sertão da onde ele está. Só que ele perde a viagem para Fortaleza, então ele tem que ir a pé, do espaço que ele está até que já dá, que é uma caminhada gigantesca. Ele acaba matando no meio do caminho um carneiro, mas o dono do carneiro chega e tira as satisfações, humilha ele, trata ele de forma pejorativa para contrapor de novo o proletário ao dono. Então é um romance que trabalha muito com essas questões, trabalha muito com essa seca e o sofrimento das pessoas em relação a essa seca e ainda por cima a questão dessa alma feminina em relação a essa seca, que eu não posso infelizmente aprofundar muito por questões óbvias. O regionalismo ele vai ser muito trabalhado dentro da Raquel de Queiroz, ele retrata e discute essa questão da seca. O que é essa seca, como ele coloca essa seca, como que essa seca é vista e é sentida pelas pessoas que estão em volta dela. Então a grande maioria dos romances da Raquel de Queiroz, em especial o 15, vai trabalhar com esse regionalismo. A grande diferença, e é o que marca gigantescamente a produção da Raquel de Queiroz, é esse amálgama, é essa junção entre o social e o psicológico. Ela vai abordar o social tal qual José Lins do Rego fez, tal qual Graciliano Ramos fez, tal qual o Jorge Amado vai fazer, mas ela tem uma questão que é singular porque ela trabalha com essa questão psicológica de uma maneira muito bacana. Ela transcende o psicológico e alcança a alma dos personagens. Independente se for a alma feminina, que ela trabalha de uma maneira com muito mais propriedade, mas ela também alcança de maneira ímpar a alma das pessoas de maneira geral. O que é viver aquilo? Ela tem essa capacidade da alteridade de maneira absurda. Então ela se preocupa com as questões político-sociais, ela sempre coloca essa discussão nas obras, em especial no 15, mas ela também tem um subjetivismo muito acentuado. A obra dela não trabalha objetivamente, a obra dela é quase uma prosa poética, se não for. Então é muito bacana ver como a Raquel de Queiroz trabalha com essa construção. E por fim, ela coloca em discussão a questão do feminino em relação ao Nordeste. Existiam vários autores homens e é ela que vai dar voz a esse feminino. O que é esse feminino, como ele se sente em relação a essa seca, como ele se sente em relação às pessoas que estão em volta, qual é o seu protagonismo em relação a isso. E tudo isso é muito importante colocar, porque a crítica e tudo mais diz que ela descreve essa questão do feminino com muita propriedade, obviamente, e com muita qualidade. Então é muito bacana, vale a pena ler, vale a pena ir atrás para compreender o que foi esse período, para compreender o que foi toda essa questão dessa grande seca.
No final da obra, começa a chover de novo, as pessoas que tinham fugido daquela região podem, enfim, voltar, e eles vivem sempre nesse processo cíclico. A seca, eles fogem, eles migram para outros lugares onde eles têm melhores condições. Quando começa a chover, eles voltam, afinal, é a terra deles. E eles trabalham dessa maneira. Muito bacana. Enfim, aqui terminamos a Raquel de Queiroz. Ela foi a primeira mulher a entrar na BNT, na Academia Brasileira de Letras, a BNT, na ABN, a Academia Brasileira de Letras, ABL, na Academia Brasileira de Letras. Ela foi a primeira mulher a fazer parte dessa congregação que era extremamente machista e que não permitia a entrada de várias mulheres, de outros tipos de pessoas. E ela consegue entrar por conta da sua prosa singular, por conta da sua escrita muito singular, muito única. E aqui terminamos Raquel de Queiroz. Agora vamos falar um pouquinho sobre outro de um dos principais nomes que a gente teve aqui no Brasil, que é o Jorge Amado. Bom, para a gente terminar a aula de hoje e finalizar a parte da prosa da segunda geração, vamos falar sobre Jorge Amado, um dos considerados maiores escritores da nossa história. A produção desse sujeito, a produção do Jorge Amado, é dividida em 4 fases, e todas elas vão abordar essencialmente o contexto baiano, vão abordar essencialmente a Bahia. Bom, a gente tem no Jorge Amado a primeira fase, que é conhecida como a fase do proletariado. É a fase do trabalhador baiano, a fase do trabalhador dessa questão da contraposição entre esquerda e direita. O Jorge Amado, ele fez parte do Partido Comunista, ele fez parte dos partidos de esquerda e ele tinha uma ideologia política e social muito forte em relação àquilo que ele queria. Muitas obras dele vão ser consideradas até mesmo panfletárias, porque parecem não, para alguns teóricos, para uma galera, parece não constituir uma preocupação estética muito acentuada e ele fica recluso, ele fica limitado a falar só sobre as questões sociais. Então, a gente perde a questão literária. Seria um escrito sociológico muito bacana, mas a gente perderia a questão literária porque se perde também uma estética. É uma obra que se limita essencialmente a falar dessas questões políticas que ele aderia. Isso algumas críticas falam e é bacana deixar isso exposto. Bom, ele tem essa primeira fase, que é conhecida como a fase do proletariado. Ela é essencialmente regionalista. Fala sobre a vida baiana e essencialmente a vida do proletário baiano. As principais obras desse período se chamam Cacau e Suor. Suor é uma obra muito legal porque mostra a condição de vida desse proletário baiano. É quase que um cortiço do modernismo. O cortiço, a obra, não a Constituição. O cortiço, a obra do naturalismo, colocada agora em padrões modernistas. É esse Suor. A condição como essas pessoas vivem, como que eles são colocados, como eles são jogados, a vida desse proletário, a vida de miséria, a vida de pobreza, mas ainda assim, até certo ponto, a felicidade, como eles se divertem ali. Então o Suor é exatamente a vida dessa galera nesse contexto. Essa primeira fase proletária trabalha essencialmente com isso. A vida desse sujeito proletário, como ele leva, como ele se sente, dá voz para esse sujeito, para que ele possa se expressar. Bacana? Então a gente vem para a fase que talvez seja a mais conhecida do Jorge Amado. Não esqueçamos que ele tem uma produção muito vasta. Mas a mais conhecida, principalmente por conta de vestibulares e das obras cobradas, talvez seja essa que a gente vai chamar de lírico. Por que lírico? Porque ela trabalha com um tom épico e com a aproximação sentimental dos personagens. Ou seja, aqui ele está mostrando pra gente as dificuldades, está mostrando o que acontece, mas de maneira mais objetiva, de maneira mais clara. O sujeito é assim porque acontece isso, isso, isso e isso. Aqui ele vai se aproximar mais do sentimento. Como que o sujeito se sente em relação a isso? Ele vai ter uma aproximação muito grande da Raquel de Queiroz, por exemplo, porque ele se aproxima dessa questão subjetiva do personagem. É que a Raquel transcende, a Raquel se aproxima da alma, mas o Jorge Amado ele vai se aproximar de quem é esse personagem, de onde ele veio, por que ele age dessa maneira, o que faz desse personagem esse personagem. Ele vai fazer uma constituição esférica muito bacana para toda a concepção psicológica desse personagem. É só a gente lembrar do Capitães da Areia, que é talvez a obra que melhor exemplifica essa fase do Jorge Amado. Cada um daqueles meninos, e até mesmo a menina adora, cada um daqueles meninos dentro do Capitães da Areia tem uma complexidade psicológica muito singular.
cada um deles tem uma vontade de transcender aquilo, cada um deles quer ir para um lugar diferente. Tanto que no final a gente tem o Pedro Bala, que vai virar um grande líder da questão da esquerda, da questão do trabalhador, do proletariado, mas tem toda uma construção psicológica que faz ele ser dessa maneira. A gente tem o Sem Perna, spoiler, que acaba morto, mas que tem toda aquela questão de tudo que ele buscava era uma família. Tanto que quando a família adota ele, ele se sente acolhido, ele não quer mais roubar aquela família. Então a gente tem um aprofundamento de cada um desses personagens, o que cada um desses personagens sentem. E acima disso, a denúncia. O porquê que esses moleques são obrigados a viver na rua, por que essas crianças estão vivendo na rua e são obrigadas a roubar e levar uma vida completamente miserável para poder sobreviver. Tanto que tem a cena maravilhosa do Capitães da Areia, que é quando aquelas crianças brincam no carrossel. Aquele carrossel que a gente não pode esquecer também que é cíclico. É o momento em que elas retomam a infância delas. É quando aquele cara deixa elas brincarem no carrossel. No momento em que elas têm que se despreocupar em comer, em roubar, em sobreviver, e elas podem simplesmente ser crianças naquele parque de diversões. O movimento cíclico, que a grande ideia é de que aquilo uma hora acaba, e eles têm que voltar para a realidade, que eles têm que roubar, que eles têm que comer, que eles têm que deixar de ser crianças, para que quando eles cheguem no carrossel de novo, eles possam voltar a ser criança. Mas aquilo é sempre temporário, nunca é para sempre. O ciclo obriga eles a voltarem para essa desigualdade social que eles são obrigados a viver. Então, essa segunda fase, ela tem um tom épico, um tom de grandeza, mas que se aproxima muito dos sentimentos das personagens. Que se aproxima muito. Você quase quer abraçar as personagens que estão sendo expostas nesse momento, porque você sente a dor delas. Ele trabalha com esse processo de alteridade, a gente compreende quem são essas pessoas e por que elas estão ali. Bacana? Talvez a fase mais conhecida de Jorge Amado. A gente tem uma fase que ela é extremamente historiográfica, que é a fase que chamam de cacau, a fase do cacau, porque ele trabalha exatamente com a região do cacau e todo o ciclo do cacau daquele período. Por incrível que pareça, a obra Cacau não faz parte dessa fase, mas mantém o tom épico e ainda eleva o tom épico. Aqui tem a aproximação dos personagens. Aqui essa aproximação não é tão grande. Aqui a ideia do épico, lá da Grécia Antiga, ela parece retornar, porque é uma luta entre o proletário e os coronéis, entre os exportadores e os coronéis. Tem essa questão da luta muito forte e muito bem colocada nessa fase do Jorge Amado, conhecida como a fase do cacau. Muito mais épico, muito mais do que aqui. Aqui tem o tom épico da grandeza do que esses moleques fazem, a grandeza do que acontece, mas tem o aprofundamento psicológico. Aqui é uma narrativa em terceira pessoa. Não tem, o aprofundamento psicológico não é tão grande, é mais objetivo, e é a luta, o embate, o confronto, a ideia do proletário contra coronel. As principais obras desse período, Terra do Sem Fim e São Jorge dos Ilhéus, que faz parte da região do cacau e toda a exploração do cacau, a plantação, blá, 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 enfim, toda essa questão relacionada ao cacau. E por fim, depois dessas três fases que a gente vê que tem um engajamento político, que tem uma questão da esquerda, até pelo Jorge Amado fazer parte da esquerda, tem esse engajamento do proletário, como esse proletário se sente, tudo relacionado ao regionalismo, a gente vai ter uma fase desengajada do autor, que é o final da vida dele. Ele teve uma desilusão com a política muito grande em relação à esquerda que até certo ponto se corrompeu em determinados aspectos, ele se vê desiludido com isso. E ele não se vê mais feliz em escrever sobre isso, porque talvez ele não acredite mais com tanta firmeza. Lógico, ele não abre mão nunca, ele sempre mantém essa ideia da questão da igualdade, da luta por condições melhores, mas nesse momento que ele se vê um pouquinho mais desiludido, ele vai começar a fazer um retrato da Bahia tal como ela é. Um retrato não veiculado à ideologia política ou ideologia social, não veiculado a isso, mas veiculado às pessoas. Sem esquecer dessa questão do libido, da chama, a questão sexual vai aflorar muito, e é daqui que saem duas obras super conhecidas, que a cada 3 meses sai um filme ou uma minissérie sobre elas, que é o Dona Flor e Seus Dois Maridos e Gabriela, Cravo e Canela. É daqui que saem essas duas obras super famosas, super conhecidas, e são as obras relativamente mais superficiais, talvez, do Jorge Amado. As obras que têm uma relevância maior sejam essas daqui. A questão do proletário, a questão lírica e a questão do cacau. A Desengajada, ela é de fato mais desengajada, ela é quase uma literatura de entretenimento e talvez menos uma literatura artística. Mas isso entra em questão de debate, isso pode ser completamente descreditado. Isso aí é uma questão do estudo e das questões estéticas.
Bom, aqui finalizamos Jorge Amado, aqui finalizamos essa prosa do regionalismo e finalizamos de maneira geral o que foi esse regionalismo, como eles se constituíam, como eles se colocavam. Na aula que vem falaremos, enfim, sobre a poesia desse período. A poesia que tem nomes como Carlos Drummond de Andrade, Murilo Mendes, Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, Manuel Bandeira, esses grandiosos nomes que a gente escuta em todo momento e que a gente vê várias vezes em processos seletivos, são dessa segunda geração, dessa poesia que a gente vai ver na aula que vem. Bom, espero que tenham gostado, espero que estejam animados para essa próxima aula, essa segunda parte da segunda geração. Encontro vocês na próxima aula. Muito obrigado, tchau, tchau.